importante, diga para ela e para ele, no momento que você está enfrentando algum processo, alguma situação difícil, você não perdeu o controle, xarabandô, amém, igreja? Então a palavra de hoje, nesta quarta-feira, Jesus acalma a tempestade. Versículo para nós é Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ele quem? O Senhor Jesus, né? Alabadaiaçou. E assim os discípulos de Jesus seguiram a Jesus. Hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus. Olhe para nós. O barco hoje, olhe para cá, é a minha vida, é a tua vida. Diga, no meu barquinho, o meu Jesus está. No versículo 24 diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sente dando glória a Deus. Eu ia ministrar hoje em Marcos 10, mas no decorrer do culto, o Espírito Santo trouxe a labandoiaçou essa palavra em Mateus, né? E diminua eu, o Senhor convém que ele cresça, amém? Então eu ia trazer Marcos 10, mas o Senhor falou no meu coração, eu quero hoje que você ministre em Mateus 8, Jesus apaziguando tempestade. Olhe para nós, o culto termina mais cedo, 5h10, 5h20, mas hoje o culto não, eu estava aqui desde 14 horas e 50 minutos, mas o povo começou a chegar a 3h25, 3h20. O culto começou 15 horas e 30 minutos, né? Então, contando, temos 2 horas de culto. Já vamos finalizar e após temos o lanche, amém? Glória a Deus, amém? Converse aí com Jesus dando glória. Converse com Jesus dando aleluia. Adora o teu rei, porque ele está na casa, na bandaia sou. Oh, igreja santa de meu Pai. Diz que ali estava, eu entendo, no mar, o barco. No meio do mar, eu entendo ali, o barco no mar. E os discípulos, enquanto ela abandou, eles de repente nem imaginavam que as ondas seriam fortes a ponto de acobertar aquele barco. Olhe para o irmão, olhe para a irmã e diga: sempre esteja se revestindo. Amém? Por quê? Às vezes tem cristãos que só quer orar, buscar Deus quando a porta de emprego se fecha, quando está passando algum problema de repente no lar, quando está enfrentando alguma luta, aflição ou perseguição. Mas Deus manda falar para nós, temos que sermos pessoas sempre prudentes. Está em prudência. Pastor Alçanos, o que é a prudência? É ter cuidado antes de acontecer. Anabarrabachou. Então significa anabarrai, que eu entendo que possa hoje em dia, se eu falar, você conhece pessoas que antes eram tão fervorosas no espírito, você vai dizer o quê? Conheço, pastora Rose, né? Aí você vai dizer, aí eu digo, como está agora a vida daquela pessoa? Pode estar o quê? Afastado de Deus, afastada de Deus, não tendo mais alegria, ânimo de adorar a Deus, de servir a Deus. Mas por quê? Porque não teve prudência, porque não teve vigilância. Pessoas que de repente faltavam muitos cultos e ali foi se esfriando na presença de Deus. Pessoas que não querem mais obedecer a palavra, nem a voz de um anjo de quem Deus colocou para apacentar, para pastorear. É muito importante a comunhão com Deus e um com os outros, né? Então, alabarrai, vidas que de repente o Senhor estava despertando para buscar, para adorar, para obedecer, e de repente vidas que viraram as costas para o Senhor e não dando mais crédito à palavra do Senhor. Eu quero te dizer que não venhamos só buscar o Senhor quando está enfrentando momentos difíceis, mas que possamos estarmos se revestindo. Efésios 6:10 diz: nos demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. O que eu entendo, os discípulos assim, a estarem dentro do barco, dê glória a Deus, que lemos no versículo 24, igreja, nesta quarta tarde, Mateus 8:24, e de repente, olha o que veio, tão grande tempestade.
Então veio ali uma tão grande tempestade, dê glória a Deus, que os discípulos de repente ficaram amedrontados, sem saber como fazer diante da situação. Então hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus. As tempestades, situações virão. Vai ter situações que você vai enfrentar, ao contrário, nós possamos enfrentar, se nós não tivermos o equilíbrio, se não tivermos os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Mansidão, paz, domínio próprio, temperança. Então, no momento que você vai enfrentar algum vento ao contrário, um exemplo, alguma situação ao contrário, não é para nenhum de nós ficarmos afobados de calabaço, ficarmos inquietas, ansiosos, ansiosas não, porque nós temos um Deus que do alto céu dê glória a Deus, decanta lá, estou sentindo igreja, a presença do Divino Espírito Santo. Nós temos um Deus que do alto céu, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para ti, Ele está te contemplando, Ele está de canto, a olhar para ti, a contemplar e a saber de tudo que possas tu enfrentar. E esse Deus que eu e você servimos é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. Por isso vale a pena ser fiel a Jesus até a volta de Cristo. Não para de orar, não para de ler a Bíblia, não para de buscar Deus. Continua chegando nos cultos de quarta, e aonde você congrega, vá lá nos cultos da sua igreja no domingo. Por isso que a pastora Rose colocou o culto de quarta-feira à tarde. Os membros que militam aqui no Ministério Milagre Minha Vida trabalhando. Aí o Senhor falou, mas tem visitantes que porventura dia de quarta-feira à tarde não tem culto na sua igreja e vai poder somar e crescer, porque é juntos que vencemos. O reino dividido não subsiste. Deus quer todas as igrejas evangélicas em unidade. Não importa o rótulo denominacional. Dê glória a Deus. Porque Jesus voltando agora, eu que sou tua pastora. Se Jesus voltar agora, você está fazendo a vontade do Senhor. Você está adorando e glorificando ao Rei da Glória. Os discípulos sabendo a presenciar que veio aquela tão grande tempestade, versículo 24, tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Então significa que aquele barco, onde estavam os discípulos, as ondas foram fortes, a tempestade, e começou a açoitar aquele barco. Eu quero te dizer hoje, eu entendo assim, no discernimento que Deus está me dando, as ondas hoje, alabarrai, são os problemas, situações que muitas vezes açoita o teu barquinho, que é a tua vida, a nossa vida. Mas saibamos que temos um Deus que Ele apazigua a tempestade. Oh, Ele está apaziguando a tempestade. Ele está repreendendo agora também as portas do inferno. O Pai está se agradando. Você pensa que é perda de tempo? Passou 30 minutinhos do culto, não é perda de tempo não. Dai glória a Deus, porque Deus está trabalhando para te dar vitória. Está visitando pessoas da tua casa, está guardando, está protegendo. E o Pai já respondeu um clamor que já foi feito aqui. O Pai está apaziguando a tempestade. Aonde o inimigo estava colocando enfermidade, o Senhor já lança por terra. Aonde o inimigo estava colocando, quem sabe, porfia, divisão dentro de algum lar. Mas aqui tu estás na presença do Senhor, e o Pai já deu ordem aos anjos para pelejar ao seu respeito, a respeito de nossos familiares, até aqueles que ainda não servem ao Senhor. Mas ao estarmos com Jesus em nossa vida, no barco da nossa vida, obedecendo e buscando, o Senhor está tendo compaixão e misericórdia dos nossos, e vai salvar, curar e libertar os nossos. Quando os discípulos estavam dentro do barco, Jesus estava dormindo. Aqui em Mateus 8, né, irmãos? Mas Mateus 14, Jesus estava até um momento a sós com o Pai. Ele estava ali a orar no monte, né? Mateus 14. Agora aqui, Mateus capítulo 8, versículo 24, relata que Jesus estava dormindo. Versículo 25 para nós, pode acompanhar na Bíblia.
Amém? Abre sua Bíblia, acompanhe na Bíblia, querida, homem de Deus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: aleluia, meu Deus, Senhor, salva-nos que perecemos. Olha aí, dá glória a Deus. Ali estava as ondas a açoitar o barco, a cobrir o barco, e os discípulos ali, né? Louvado seja Deus. E no momento que os discípulos, eu entendo que eles ficaram temorosos. E Jesus assim, ó, lá, dormindo no barco. Aí o que aconteceu? Versículo 25. Os discípulos se aproximaram-se. De quem? De Jesus. Olhe para cada um e diga: Deus não precisa de mim nem de você. É você e eu, nós, que precisamos do Pai. E é importante o nosso se achegar ao Senhor, a nossa aproximação ao Senhor. Hoje, nesta tarde, glória a Deus, estou muito feliz. E você acredita que ainda estou no meu propósito de jejum e oração? Por isso Deus enviou mais vidas hoje. Aleluia. É um voto que eu faço com Deus. Culto de quarta e domingo aqui como pastora da igreja. Eu só entrego meu jejum, depois finalizo o culto. Para que tudo que é realizado aqui para a glória de Deus, receba você cura, receba você renovo, receba entendimento, discernimento. Através dessa palavra, nessa tarde, o Espírito de Deus está em nosso meio, está conosco. Os discípulos se aproximaram do Senhor e disse: salva-nos que perecemos. Ó, ainda bem, né, que os discípulos lembraram de pedir a Jesus, né? Para salvar significa livrar daquele momento, daquela situação. Eles disseram: salva-nos, Senhor, que perecemos. Significa que diante daquelas águas, né, irmãos, as ondas que estavam cobertando aquele barco, eles poderiam naufragar, um exemplo, né? Aí foi quando os discípulos foram até Jesus e pediu para Jesus salvar, livrá-los da situação, amém? Aí ele disse que perecemos. Agora eu vou ler o versículo 26, que é muito importante. Eu não estou com esboço nem com livro evangélico. Pela misericórdia, meu ministério de pregação e louvor, Deus já levou Bahia, São Paulo, Recife, Minas Gerais. Esse CD, meu segundo CD, foi 90 dias eu na Bahia, né? Mas agora eu não posso viajar ainda, amém? Só quando Deus me der um quadro ministerial para cá, tudo no tempo de Deus, né? Alabadaia sou, decaia sou manai. Deus me deu um discernimento neste versículo, o versículo 26. E ele disse-lhes: ele quem? Pronto, isso aí. Jesus, diga Jesus. Falando com os discípulos. E hoje falando com você e conosco. Só que o meu Jesus, olha como é forte. Ele não humilhou, mas ele usou a autoridade de Cantarraio. Olha o que eu entendo aqui, ó. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Olha aí. Eu entendo que Deus estava a exortar os discípulos. Quem concorda? Estava a exortar, a dizer assim: olha, homens, com os discípulos de pouca fé, por que vocês começaram a temer? A ver as ondas a cobertar o barco. Aí eu entendo, por que vocês não usaram em nome de Jesus o meu nome para repreender o mar bravio e o mar ia se acalmar? Da glória a Deus. Alabadabaxou. Deus te dá autoridade do Espírito de Deus para você clamar e dizer: acalma-te, mar. Oh, rebande caia sou, o poder de Deus. Da glória a Deus. Aí qual situação você está vendo que ali possa ser algo, ou um dardo inflamado do maligno, ou uma situação de repente. Tem vidas que Deus chama para estar na casa do Senhor para caminhar, e aquela pessoa não tem atitude de sair de casa. Aí eu quero dizer, nem tudo é diabo não, é o próprio querer do ser humano. Decanta lá barrai. Olha para nós. Aí, um exemplo, eu falo aqui pela igreja que eu pastorei. Aí eu oro, aí vem para o culto, os membros dizem:
aí onde você está congregando, você vai. Mas no meio dos israelitas, terá pessoas que não chegam na casa do Senhor. Mas está com ânimo para andar o dia todo, resolver uma coisa, resolver outra, lá barrai. E por que quando convidamos para a casa do Senhor, tem pessoas, não posso. Misericórdia desse e dessa, decanta lá barrai, né? Porque a pessoa dizer que não tem tempo para Deus, não pode. Anabadabachou. Olha aqui o que eu entendo. O Senhor disse para os discípulos, por que temeis, homens de pouca fé? Amém? O Senhor está dizendo assim, de repente vocês nem precisavam me chamar. Vocês invocavam o meu nome, o nome de Jesus, olhava para o mar, repreendo. O vento ao contrário, acalma-te, mar. Um exemplo, amém, irmãos? Aí foi quando Jesus disse, né? Por que temeis, homens de pouca fé? Aí o meu Jesus, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deus manda te dizer hoje, alabandai eu sou. Use a autoridade do nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. E se tiver alguma situação que você está temoroso, temorosa, anabarrai, invoque ao Senhor, porque o Senhor vai chegar, anaiachou, através de você chamar o Mestre, através de você invocar, através de você despertar o Senhor vai chegar e vai fazer o que você não pode fazer. Mas a tua parte, a minha parte, eu como pastora já vim pela manhã ir para a igreja e à tarde aqui, fiz a minha parte. Está aqui, confiei, Deus mandou o povo. E se eu não estivesse aqui, o povo não chegaria. Um exemplo, amém, irmãos? Então, na nossa caminhada, não importa, vai vir luta, perseguição, batalha, aflição, que possamos perseverar no Senhor e manter uma fé, em Deus, amém? Não perca a esperança, mantenha uma fé em Deus. Está desempregado? Em nome de Jesus, desliga o desemprego na terra e começa a trazer a bonança, profetiza a porta de emprego. Estava enfermo, já saiu curado. O visitante chegou aqui hoje, ouvinte da rádio, ele está aqui. Ele chegou com a dor, é o irmão Judivan. E no corredor dos milagres, não para minha glória, Jesus curou. Anabarrai, amém, igreja? E eu finalizo quando diz a palavra no 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é? É Jesus. Quando Jesus fala, a terra se cala. Quando Jesus dá uma ordem, nós, discípulos do Senhor, somos alegres a obedecer a ordenança de Deus. E obrigado aos cooperadores que estão hoje, pessoas que me conheceram na rua dando panfleto, estão hoje adorando. Meu respeito com os líderes, tá? De vossas igrejas. E posso falar lá para o seu pastor, pastor, convida a pastora Ana Santos para pregar e louvar. Ela não cobra nada não, para a glória de Deus. Vai ser, eu nunca cobrei, 24 anos ministrando a palavra. Vai ser 11 na terça-noite, um culto no lar, lanche, amém? Fiquem todos sentados, a pastora Rose vai servir vocês, para a glória do Senhor, amém? Oh meu Deus, que palavra linda. O Senhor Jesus acalmou o mar, a tempestade, mas Pai, desse uma ordem e falasse para os discípulos, por que temeis, homens de pouca fé? Meu Pai, e ali chegasse a nabarrar e acalmar o mar. Senhor, que possamos diminuir cada vez mais, mas invocar o nome poderoso do Senhor Jesus, e a invocar o teu nome, o mal vai embora e chega o milagre e a vitória. Meu Pai, muito obrigada por todos que estão aqui nesta tarde, para a tua glória. Todos são evangélicos aqui. Quem ainda não confessou, a moça que veio com o irmão evangélica também, a paz, tá, querida? Ela está lá atrás, né? Amém? Irmã Neide já confessou Jesus? Já, né? Todos são evangélicos, amém? Então, graças a Deus. Estenda as suas mãos em forma de concha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre. E a igreja vitoriosa do Senhor diga amém e graças a Deus. E a vitória é nossa. E operando Deus, se Deus é por nós,
Graças a Deus. Aplaude ao Senhor. Bem forte, amém? E a missionária Josi volta novamente com o cantor Francis. Quarta-feira, né? Missionária Patrícia vai estar ministrando a palavra. Você vem na próxima quarta. Se não puder vir todas as quartas, vem de 15 em 15 dias. Mas vem estar aqui. E volta para testemunhar. Amém? Os ouvintes da rádio, muito obrigada, viu? A vocês que estão somando. Amém? Graças a Deus. Amém? Sente que a pastora vai servir o lanche com o guaranazinho. Tá bom? Para a glória de Deus. Graça e paz, viu, gente?